Boa noite, amigos. Estamos iniciando mais um Insider News aqui no auditório da DVFN. Hoje aqui é o espaço da Lenda Stormer. Sempre tem um instrutor falando algum tema relevante sobre o mercado, algum tema interessante que nos é pedido. Hoje será comigo o Guilherme Ruffini. Eu vou falar um pouco sobre a sazonalidade no mercado financeiro. É um tema bastante interessante, bastante demandado recentemente, então eu abri esse espaço para falar sobre o assunto e vamos ficar aí próximo de 1 hora falando sobre este tema. Deixa eu ver se está tudo ok aqui, pessoal. Conferir, passar aqui já rapidamente para minha tela. Só um instantinho. Ok. Deixa eu fazer um ajuste aqui da minha tela. Vou ter que fazer uma ampliação. Creio que agora esteja perfeito. Vou dar alguns minutinhos para o pessoal ir entrando na sala. Enquanto isso, eu vou fazendo um pequeno ajuste. Perfeito. Hoje o tema é sazonalidade, pessoal. Eu venho desenvolvendo esse trabalho já há pouco mais de 1 ano. Um trabalho que inicialmente foi um trabalho acadêmico, acabou que o pessoal da Landstorm me apoiou bastante e eu trouxe para a empresa esse tema. E vem desenvolvendo esse trabalho já há algum tempo. É algo bastante interessante, ainda tem bastante espaço, tem bastante coisa para desenvolver dentro dele. E deve ser um tema ainda em 2011 bastante interessante, bastante relevante no meu trabalho. Primeiramente gostaria de fazer alguns agradecimentos ao pessoal da DVFN pelo espaço. Um espaço em horário nobre sobre o tema é algo bastante importante para os traders, para quem está iniciando no mercado. Sempre com temas bastante interessantes, então um conteúdo muito bom. E gostaria de agradecer ao pessoal da Landstormer pela essa oportunidade de estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Um grande abraço aos nossos mestres, Leandro, Stormer. Agradecer ao pessoal de São Paulo, Caio, que me ajuda bastante na parte estatística. Fazer algum rápido agradecimento a 2 professores da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, o Fabrício Torrucco e o Fernando Sabino, que me auxiliam, são meus orientadores sobre um projeto nesta área, e devo bastante do meu conhecimento de séries temporais e econometria a eles. Feito esse rápido agradecimento, gostaria também de deixar um abraço ao pessoal do fórum da Landstormer, que nos auxilia bastante, nos ajuda bastante a sempre estar desenvolvendo temas interessantes. Deixar um abraço pessoal do fórum da DVFN também, tem grandes amigos por lá. Sejam bem-vindos a esta palestra. Bom, então vamos dar início a esse tema. É um tema um pouquinho complicado, um tema um pouquinho complexo. Eu vou trazer ele de forma simples, de forma tranquila, para não pesar muito sobre o assunto. Quem quiser fazer perguntas principalmente sobre alguns ativos, alguns setores, eu gostaria de responder essa parte mais pro final da palestra. Eu vou dar uma rápida passada sobre alguns ativos. Antes eu preciso que vocês entendam como é feito esse trabalho, que é bastante interessante. Bom, o que é a sazonalidade, o que são as séries temporais? Série temporal, pela leitura do Moretin, são todos os conjuntos de dados que são ordenados no tempo. Então, diferentemente das séries estatísticas normais, onde você pode fazer agrupamentos, amostragens diferentes, as séries temporais elas têm uma ordem cronológica e isso interfere bastante. As séries estatísticas normais, a alternância, a dependência com o tempo não é tão importante. Nas séries temporais ela é fundamental. Eu aqui estava tentando traduzir esse tema e
acho que para quem gosta do Wikipedia tem uma definição bastante interessante, até eu vou colocar aqui para que vocês tenham um pouco de uma leitura fácil sobre o que é uma série temporal. É um site com acesso, todos podem ter acesso, e tem uma definição bastante interessante, por isso que eu resolvi colocá-la aqui para vocês. Conforme eu falei, pessoal, são observações feitas sequencialmente ao longo do tempo. As análises normais, cross-section, as observações a ordem delas é irrelevante para a análise. Já nas séries temporais, essa ordem é fundamental. São encontradas em diversas séries, diversas áreas, áreas de finanças, marketing, principalmente também áreas de clima, sobre dados climáticos também é bastante encontrado. Podem ser determinísticas, estocásticas, eu vou comentar isso um pouco para vocês, já que isso é de extrema relevância no mercado financeiro. Então, para quem quer ter uma rápida análise, um rápido conhecimento sobre séries temporais, está bem aqui explicado na Wikipedia. Já vou passar rapidamente por isso e focar mais no nosso interesse principal, que é a sazonalidade. Bom, então vamos iniciar aqui. Bom, qual foi o objetivo desse meu estudo, pessoal? Esse estudo tem por objetivo criar uma ferramenta de análise para auxiliar a tomada de decisão do trader. Nós vemos o mercado financeiro sim tem espaço para muitos erros do tipo erros psicológicos, erros de tomada de decisão. E esse meu estudo visa focar as ações que são principais em determinadas épocas do ano. Isso acaba favorecendo que vocês possam ter um trade interessante, possam ter um trade com lucro, já que naquele foco, naquele período, essa ação teria uma capacidade, um potencial de alta maior do que outras ações, ou do que até mesmo ela ao longo do ano. Então, a ideia, o objetivo desse estudo é aumentar a nossa probabilidade de êxito, aumentar a nossa chance de acerto. E aumentando isso, eu creio que qualquer trader até menos habituado ao mercado, com conhecimento um pouco menor, possa ter uma chance de êxito um pouco maior, acertando o ativo certo na hora certa. Claro que isso é um objetivo um pouco palpável, é algo ainda um pouco difícil de ser traduzido, um pouco difícil de ser trazido ao mercado. Essa teoria, por exemplo, bate de frente com a teoria de livres mercados, que é uma teoria bem fundamentada, bem sedimentada, mas que ao longo desse estudo, desse modelo, vocês vão ver que existem bastante argumentos para acreditarmos e para confiarmos nesse modelo, nesse estudo. Então ainda requer alguma perícia, requer alguma análise, requer um pouco ainda da presença de um especialista, de alguém que tenha um conhecimento um pouco maior sobre o tema, para definir quais posições podem ser tomadas e quando. E isso quando nós vamos ter mais chance de êxito. Mas a ideia nossa aqui da Landstormer é sempre traduzir esse tipo de material, simplificar esse tipo de material para que todos possam ter acesso a isso. Então, vamos dar início ao estudo. As séries temporais são divididas em algumas categorias, elas podem ser divididas em algumas referências, como a tendência, o ciclo, a sazonalidade e a componente aleatória. Elas fazem parte das séries temporais. Toda série de preços, série climática, todo conglomerado de dados que tem uma ordem cronológica com o tempo, tendem a ter estas componentes principais, essas 4 componentes. E algumas vocês já conhecem muito bem, já são muito bem comentadas no mercado, já tem uma visibilidade bastante importante no mercado,
como por exemplo a tendência, os ciclos são bastante conhecidos, e a sazonalidade ainda carece bastante estudo no mercado financeiro. Então um dos meus objetivos nesse trabalho também é trazer pesquisadores, é trazer conhecimento, é incentivar o estudo de sazonalidade no mercado. Então vamos lá. Tendência traduz o nível de sucessão, isto é, o comportamento mais geral da variável sobre o tempo. Essa é fácil de matar, essa é fácil de vocês perceberem, a inclinação da movimentação é a tendência. O ciclo traduz as oscilações ao entorno do nível da série de prazo superior ao ano, ou seja, movimentos oscilatórios de longo prazo. Ciclos também são bastante conhecidos, já é um tema bastante comentado no mercado financeiro, e são movimentos cíclicos de um prazo um pouco maior. O que nós queremos exatamente é de um prazo menor, que aí nesse caso é a sazonalidade. Se refere às oscilações em torno da tendência de periodicidade inferior a um ano, com origem em causas naturais, como o clima, ou em causas sociais e institucionais, como os costumes e disposições. Nós vamos procurar não identificar o motivo da sazonalidade. Isso é muito comum, por exemplo, em séries agrícolas, onde nós temos a safra e entre safra. Mas no mercado financeiro, identificar o motivo é algo um pouco complicado, pois pode ser tanto do ponto de vista financeiro, uma realocação de alguns fundos que pode ser seguida por outros players, como também pode ser originado de uma causa natural que acaba tendo consequências sobre o preço de uma ação que tenha referência com alguma natureza ou com a demanda de minério de algum outro país, enfim. A sazonalidade no mercado financeiro é algo cuja explicação ainda é um pouco difícil de ser traduzida, difícil de ser captada. E a quarta componente é a componente errática, é a componente aleatória. Ela é considerada também a componente residual. Ela traduz os movimentos irregulares explicados por causas fortuitas ou desconhecidas. Assume-se ter um comportamento aleatório. O interessante desse modelo, pessoal, é que quando nós moldamos, procuramos uma equação para explicar a movimentação de um ativo, de uma série, a gente sempre dá uma importância muito grande à componente erro. Eu explico por quê. Se essa componente erro tiver qualquer presença de ciclo, qualquer presença de tendência, se tiver qualquer comportamento com algum viés dentro dessas três, essa componente acaba não sendo o erro que nós esperávamos, não sendo o erro aleatório. Isso normalmente se traduz com um modelo ou errado ou com um ajuste não adequado. Muita gente considera o mercado como algo totalmente aleatório, e o interessante desse modelo é que ele dá espaço a essa movimentação aleatória, e se essa componente aqui não for aleatória, provavelmente esse modelo tem algum desajuste, algum viés, e isso acaba sendo bastante prejudicial. Então essa teoria ela dá espaço a essa aleatoriedade do mercado, mas suporta essas três componentes aqui que para nós analistas técnicos, para quem estuda o assunto, para quem gosta, são fundamentais na defesa do mercado para análise técnica. Bom, tendo reconhecido essas quatro componentes, vamos fazer um rápido. Vamos seguir adiante. Então. A equação dessa série de preços, dessa curva de preços, ela é uma combinação daqueles quatro elementos anteriores e pode ser feita de duas formas. Eu não vou entrar aqui em detalhes de como é feita essa equação, como é ela propriamente escrita, mas ela pode tanto ser uma multiplicação dos fatores, isso nos traduz como componentes interdependentes, como ela pode ser uma soma dos fatores e ter uma independência entre eles. Nas séries financeiras,
nós costumamos ter uma interdependência entre os fatores. Isso significa dizer que as séries são do tipo multiplicativa e não do tipo aditiva. Para vocês reconhecerem quando uma série tende a ser multiplicativa ou quando a série tende a ser multiplicativa ou aditiva, basta fazer um rápido olhar sobre o gráfico, especialmente num prazo um pouco maior, e verificar o comportamento da movimentação em torno da sua tendência. Se essa movimentação começar a ampliar a variância da linha central, é um indicativo de que há uma interdependência e isso trata-se de um modelo multiplicativo. Se, por outro lado, essa variância for sempre constante, costuma se tratar de um modelo aditivo de preços. Normalmente as séries financeiras costumam ter uma componente mais interdependente em função das próprias regras econômicas, em função da própria natureza dessas séries. No mercado financeiro, por exemplo, nós verificamos essa mudança de volatilidade, por exemplo, em cenários com uma maior ou uma menor inflação. Se nós pegarmos os dados mais antigos, 94, 95, nós vamos ver que essas amplitudes são bastante intensas, são muito amplas, comparadas às amplitudes atuais do mercado financeiro. Então isso é uma característica das séries econômicas e por isso eu costumo adotar modelos interdependentes, modelos multiplicativos. É apenas uma rápida introdução ao modelo de série temporal. Bom, aqui um rápido exemplo. Isso poderia ser uma série qualquer. Aqui, nesse canto, seria um modelo que ele previu conforme essa movimentação de dados. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco dessas previsões. Percebam que essa previsão dele está muito limpa, muito clara em relação a essa movimentação mais ruidosa, mais nervosa. Isso se deve à componente erro, que nesse modelo aqui está excluída. E acaba tendo na realidade, acaba tendo essas movimentações um pouco mais nervosas dentro dessa previsão que ele gerou. Então isso aqui é só um exemplo de como pode ser feito. Adiante aqui, como é a divisão entre as componentes. Perceba que esse gráfico aqui é o mesmo que este gráfico aqui. A diferença é que nesse gráfico nós temos todas as componentes juntas, a tendência, os ciclos, as sazonalidades. E nesse gráfico aqui ele retirou uma a uma dessas componentes do gráfico original. Então aqui nós temos a tendência, uma linha inclinada que nos dá a inclinação do movimento. Nós temos aqui a sazonalidade, que nesse caso aqui também poderia ser um ciclo. Nós não sabemos qual é o período que está sendo analisado, se em anos, se em meses, se em dias. Então nós chamamos isso aqui de um movimento tanto sazonal quanto cíclico, nós não podemos identificar. E a componente irregular aqui. Essa componente aqui é aquela componente que nós deixamos um espaço para que o mercado se movimente de forma ruidosa, como ele tradicionalmente é. E não só o mercado financeiro, mas como praticamente todas as séries têm essa movimentação aleatória. E a partir daqui, o nosso modelo proposto nesse exemplo, onde nós vamos considerar apenas o movimento cíclico e a tendência. Então, essa é uma forma que nós transformamos um gráfico, isso poderia ser, por exemplo, uma ação, num gráfico linear, identificamos a sua tendência. Bom, vamos falar agora sobre cada uma dessas componentes de forma mais pausada. Falar um pouco sobre o conceito de tendência. Aqui uma
uma definição do Murphy, o acompanhamento de tendências entende que a natureza dos mercados é baseada na hipótese de que as expectativas das pessoas se ajustam lentamente e se manifestam em tendências de preços de longo prazo. Nós também temos definições de tendência no próprio Dow, né, na teoria de Dow. Aí ele consegue inclusive fazer distinções entre tendências de longo e curto prazo. Isso aqui, pessoal, já é algo que começa a bater na teoria de livre mercado. Então, quem é adepto já tem aqui algumas contradições da teoria de livre mercado. Uma história interessante, pessoal, sobre a tendência é um estudo do Nikolai Kondratiev, que deu origem aos ciclos de Kondratiev. Durante o comunismo russo, pediram para que ele fizesse um estudo sobre as economias capitalistas. E aí que ele iniciou o seu trabalho sobre os ciclos de longo prazo, conseguiu identificar o inverno, no final da década de 20, acabou acertando a crise de 29. Esses ciclos, para quem não sabe, tem 4 fases: primavera, verão, outono e inverno. E só que o único porém é que ele chegou à conclusão de que as economias capitalistas têm uma tendência de crescimento de longo prazo. E isso acabou gerando para ele uma prisão, acabou vindo a óbito depois em função disso. É uma história bastante curiosa. Então, na teoria de tendências, o costume é aceitar que a economia tem uma tendência de crescimento de longo prazo, e se ela não está numa tendência há algum tempo, é sinal de que algum ciclo de longo prazo está atuando. Então, dentro de alguns anos, algumas décadas, essas economias retornariam à sua média da inclinação da tendência de crescimento. Então, não só o Nikolai Kondratiev, mas o próprio Schumpeter também tem trabalhos semelhantes, de que as economias trabalham em crescimento e as oscilações se dariam conforme ganhos de tecnologia, saltos de tecnologia. Então, nós supomos um trabalho de séries temporais de que a tendência é majoritária de alta no longo prazo. Porém, como nós analistas, nós traders, sabemos que essas tendências acabam tendo variações secundárias e terciárias. Isso é em função da atuação dos ciclos econômicos. Então, essas tendências acabam sendo mudadas de formas secundárias e terciárias, até mesmo primárias, a depender da intensidade desse ciclo econômico que está atuando. O conceito de ciclo, então, pessoal, vou falar um pouquinho sobre ele. É um tema bastante conhecido no mercado. Nós temos alguns ciclos bem conhecidos, o próprio ciclo de Kondratiev, que é uma leitura que eu recomendo, de Schumpeter. Temos os ciclos eleitorais, que é mais voltado para o mercado americano. Nós ainda não temos uma base tão interessante assim para fazer uma análise sobre ciclos eleitorais. Essa leitura de ciclos eleitorais seria primeiramente a troca de governos entre democratas e republicanos. Democratas teriam uma tendência a uma expansão um pouco maior. Os republicanos seriam um pouco mais contracionistas. E dentro desses períodos eleitorais, o ano inicial e o ano final de mandato seriam mais expansionistas para o mercado, enquanto os anos intermediários seriam mais contracionistas em função de cortes de despesa, enfim, não vou entrar muito em detalhes. O ciclo de Juglar, esse, para quem não conhece, é bom lembrar de 2008. 2008 provavelmente foi um fundo primário, ainda há algumas teorias de que indiquem que possa haver um double dip, um fundo secundário, mas esses ciclos costumam ter de 9 a 10 anos, são ciclos bastante fortes e costumam gerar excelentes oportunidades para ganhos na década. Então, para quem gosta de montar carteiras de longo prazo, é interessante estudar ciclos de Juglar.
em função dessas excelentes oportunidades que eles geram a cada década. E aqui o ciclo que eu mais gosto, na verdade, o ciclo de Keating, ou o ciclo de negócio, é conhecido, que é uma leitura que eu recomendo, é do Martin Pring, um trader americano que trabalha com fundos também. Tem uma leitura bastante interessante sobre ciclos. Esses ciclos aqui costumam ter uma duração média de 4 anos, 4 anos e meio, e eu acredito que servem bastante no nosso mercado, já que nós temos uma flutuação de taxa de juros elevada, nós temos uma inflação também com uma volatilidade elevada. Acredito que o ciclo de Keating nos serve bastante e também pode ser bastante interessante para um manejo de carteiras de um prazo um pouco maior. E como eu falo, esses ciclos possuem duração média superiores a 40 meses, bom para alocação tática de recursos em horizontes de tempo superior a 5 anos. Abaixo disso, pessoal, abaixo de 4, 5 anos, são poucos os estudos que nós temos no mercado. São estudos mais de traders, estudos de prazo até um pouco menor do que questão de alguns meses. Então nós temos alguma lacuna entre position trader e investidores buy and hold de 5 anos, por exemplo. Nós temos alguma lacuna de espaço. E essa lacuna acaba, que em prazos inferiores a 12 meses, acaba sendo o tema da sazonalidade. Nesses prazos, os ciclos comuns não servem como forma de complementar a tomada de decisão dos investidores. Em prazo inferior a 12 meses, a posição do ciclo, ou até mesmo a determinação da sua posição, é complicada. Só um instante, pessoal, por favor. Então, a leitura de ciclos no curto prazo é algo bastante difícil de ser feito. Então, vamos partir para a sazonalidade, pessoal. O conceito do Moretin, empiricamente consideramos como sazonais os fenômenos que ocorrem regularmente de ano para ano, como aumento de venda de passagens aéreas no verão. Esse aqui é um modelo clássico de sazonalidade de modelos de demanda. Nós podemos... tem bastante literatura a respeito, quem quiser posso indicar depois. Mas é um modelo clássico, passagens aéreas. Vamos aqui para outro conceito. Esse é do Tubino. A sazonalidade caracteriza-se pela ocorrência de variações para cima e para baixo a intervalos regulares nas séries temporais da demanda. Deve existir uma razão plausível para a ocorrência e posterior repetição dessas variações. Conforme havia mencionado, o motivo dessas repetições são um pouco complicadas no mercado financeiro, mas elas são visíveis, elas são bastante importantes para nós traders. Vamos lá então. Existem dois tipos de sazonalidade, a determinística e a estocástica. A determinística é aquela que nós conseguimos determinar facilmente de um ano para o outro. Isso nós vamos ver depois que alguns setores possuem essa componente um pouco mais determinística do que alguns setores que possuem uma mobilidade um pouco maior. Esses que possuem uma mobilidade um pouco maior são um pouco mais difíceis de serem feito trades interessantes nesses modelos, mas as determinísticas são bastante fáceis de serem visualizadas, bastante interessantes. A determinística é aquela que pode ser prevista perfeitamente a partir de meses anteriores. Para isso, o Moretin recomenda o método de regressão que nós vamos ver logo em seguida. Enquanto a estocástica, essa componente acaba variando com o tempo e o adequado seria um processo de médias móveis. E rapidamente aqui a última componente, a aleatoriedade, que é aquele modelo que sobra da nossa série, é o modelo que sobra do nosso modelo, e ela costuma ter esse padrão aqui, um padrão bastante aleatório. Isso aqui nós chamamos de ruído branco, que após nós tirarmos a tendência, os ciclos e a sazonalidade do modelo, o substrato deve ter um formato parecido a isto. Se o formato for parecido a isso, nosso modelo é um modelo interessante de ser utilizado. Bom, vamos passar então, pessoal, para
para o Detrend. O Detrend é a forma que nós retiramos a tendência do mercado, a forma de retirar a tendência dos gráficos. Isso é fundamental para que a gente consiga isolar a componente cíclica, a componente sazonal, e assim poder fazer trades, fazer estudos baseados nesses modelos. Tem uma rápida pergunta aqui, pessoal, do Ener Franchini, se essa palestra é hospedada em algum lugar que possa ser visualizada posteriormente. Depois eu vou deixar o meu contato, quem quiser eu posso disponibilizá-la ou deixar no próprio fórum da Landstormer para que vocês possam acompanhá-la com mais calma depois. O pessoal que está me avisando que vai estar no site amanhã da Landstormer, então quem quiser pode acompanhar de lá com mais calma. Bom, então para fazer esse Detrend existem diversas formas, e essas formas atuam conforme a sazonalidade que a gente está vendo. Conforme o Moretti havia dimensionado, se é a mais determinística, a gente pode usar modelos mais de regressão linear, e se é a mais móvel, a gente deve usar modelos mais voltados a médias móveis. Então vamos passar para alguns gráficos aqui. Esse, por exemplo, pessoal, é um modelo de regressão linear. Percebam como aqui essa movimentação está bastante interessante, é uma reta pouco comum de a gente ver no mercado por um prazo muito grande. E esse modelo tem esse contra, que nós não conseguimos definir uma movimentação muito longa de preços para que possamos traçar uma regressão linear. A diferença entre aqui os topos e a média é plotado nesse gráfico sem tendência, nesse gráfico aqui, que fica muito mais interessante de visualizar regiões de fundo e regiões de topo do que este gráfico. Aqui seria um gráfico um pouco mais voltado para ciclos em função das distâncias, em função dos anos. Outro modelo de se tirar a tendência é fazer a diferenciação. A diferenciação, nesse caso aqui, de logaritmo, então isso aqui é um gráfico de retorno, próximo ao retorno. Esse é o gráfico do Ibovespa. Isso é muito usado para quem quer fazer modelos de volatilidade, seja modelos Arch, Garch, são um pouquinho mais complicados, de permanência de volatilidade, de picos de volatilidade. Então quem quer fazer estudos nessa área, a diferenciação é o modelo ideal para retirarmos a tendência do gráfico. O Gusta 1001 me pergunta se esses ciclos são para prazo superior a um ano. Sim. Ciclos sim, sazonalidade não. Ciclos nós temos bastante material, eu ainda penso em desenvolver ainda esse ano um material também sobre ciclos, mas esse de hoje é específico sobre sazonalidade, específico para dentro de um prazo de um ano. São movimentos que se repetem ao longo do ano, então fica mais interessante para traders que fazem uma movimentação mais rápida. Quem quer posições mais longas, alocação de recursos para uma carteira de 5 anos ou mais, deve pensar mais em estudos desse ciclo. Esse é o modelo de média móvel, pessoal. Aqui nós temos o gráfico da Vale do Rio Doce. Não consigo pegar de 2002 até 2008. E aqui nós trabalhamos uma média móvel geométrica. Essa média móvel geométrica, pessoal, ela tende a ficar centralizada no preço. Ela não tende a acompanhar os picos e fundos dos preços. O único porém dessa média é que ela tenha um grau de liberdade 6. Grau de liberdade 6 significa que eu preciso estar sempre 6 meses adiante. Eu só consigo fazer estudos até 6 meses atrás, pois ela necessita desses 6 meses para fazer com que essa média fique bastante centrada no movimento. Então perceba aqui, pessoal, a atuação da sazonalidade. Percebam como há períodos em que a movimentação fica acima dessa linha de crescimento médio e retorna essa movimentação.
Então seria interessante para traders que se posicionem quando essa movimentação estiver abaixo da linha central. Só que, como eu mencionei, nós precisamos de 6 meses para gerar esse dado, então a gente não consegue fazer essa movimentação em tempo real. Isso serve mais para dados históricos e nós conseguimos catalogar quando ocorreu essas regiões de topos e fundos e marcar um gráfico e a partir daí acompanhar no futuro essas movimentações ocorrerem novamente. Percebam algo importante, pessoal, que um topo sazonal não necessariamente é um topo de mercado. Se a tendência for de alta, esse topo de mercado é um ponto onde o crescimento até ele, foi bastante acentuado. A partir dele, o crescimento tende a ser ainda positivo em função da tendência, só que tende a ser menor do que neste período. Então aqui nós temos um ápice de crescimento e aqui nós temos um crescimento abaixo do crescimento médio. Então o que nós buscamos nesse modelo é regiões onde o crescimento da ação, o retorno da ação, tende a ser superior à média, superior à tendência. Isso seria mais ou menos um retorno à média do investimento. O investimento passa a ter uma valorização muito expressiva e acaba retornando a sua média de crescimento de longo prazo. Eu vou mostrar para depois um modelo específico de retorno que fica bem mais fácil de entender. Aqui está um modelo da Uzi Minas de longo prazo. Nós temos aqui desde 94. Esse modelo aqui fica favorável tanto para ciclos quanto para sazonalidade. E aqui a gente vai diferenciar uma da outra. Os ciclos a gente consegue ver claramente em função dos deslocamentos tanto para baixo quanto para cima dessa linha mediana. Então os ciclos nós conseguimos pegar facilmente em relação a essa regressão linear. A sazonalidade, pessoal, é a diferença aqui entre a curva azul e a curva vermelha. A curva azul são os preços e a curva vermelha é a média geométrica. Percebam então que essa movimentação é muito inferior em prazo a essas movimentações longas. Então quem quer realmente uma posição tática para 4, 5 anos, buy and hold, pense em estudar ciclos. O meu objetivo aqui é estudar essas flutuações aqui pequenas, que pro trader é o que realmente interessa. Isso aqui é um espaço de um ano, isso aqui é um espaço de um ano, isso aqui é um ano. Então, cada movimentaçãozinha aqui é o que nos interessa. Então, perceba nesse gráfico, dá para ver claramente a distinção entre reconhecer um ciclo e reconhecer a sazonalidade. Esse modelo aqui também é o da média geométrica. Então, ela fica bem centrada no preço, bem centrada nos movimentos. Esse é um modelo que eu consegui desenvolver recentemente a partir até de ajuda de dois traders da Landstormer, Darth Vader e o Vilhena. Numa conversa por e-mail, eles estavam bastante focados no retorno e eu tenho uma fuga um pouco sobre o retorno em si, depois eu vou explicar porquê. E acabei, com a ajuda deles, desenvolvendo esse método aqui. Essa linha azul aqui, pessoal, é o retorno da Uzi Minas de forma linear no ano de 2010. Então percebam que ela veio aqui de R$ 24,00 até próximo a R$ 19,00 nesses 12 meses. Então eu tracei esse retorno de forma linear e essa curva em verde seria o retorno dela ao longo do tempo. Esse é o retorno médio, essa linha azul, e essa linha verde é o retorno real do ativo, apenas ajustado para que a média dele fique igual à média azul. Então perceba que esse sistema, na verdade, é um retorno à média da movimentação do preço. Percebam que ali em março nós tivemos um pico de retorno na Uzi Minas, que ficou bastante distante desse retorno médio. Obviamente esse retorno médio a gente só conheceu em dezembro, para que a gente pudesse traçar a inclinação real desse movimento. Mas com isso a gente pôde notar que em março nós tivemos o ápice desse movimento.
A partir daí acabou retornando à sua média e fazendo alguns fundos abaixo dessa região. Com isso aqui, pessoal, a gente consegue catalogar quando que a Usiminas faz movimentações acima do seu retorno médio. Até abril, até março, até abril, é um período muito favorável. Quando que a Usiminas fica favorável para compras visando o seu retorno médio, a sua tendência média de crescimento? Outubro, novembro, dezembro. Nesse caso aqui, novembro. Então, nós buscamos catalogar quando que cada ativo faz o seu pico de retorno sobre a média do seu retorno e quando faz um fundo distante da média do seu retorno, acabando retornando a média de prazo de 1 ano. Com isso a gente consegue fazer um catálogo bastante interessante e ao longo dos anos nós verificamos se isso ocorre seguido, se isso há alguma mudança e dessa forma nós conseguimos nos posicionar adequadamente. Bom, conforme esse gráfico, pessoal, isso aqui é o ano de 2010. Tá? Cada ano eu faço isso. Eu prefiro usar um modelo de média geométrica. Não vou entrar em muitos detalhes do porquê disso. Esse modelo aqui peca num detalhe que é a falta de sequência de movimento. 2010 acabou, 2011 inicia, eu começo do zero, então falta um pouco de sequência, a movimentação de um ano para o outro. Enquanto a média geométrica, pessoal, é traçada durante todo o período e tem consegue fazer uma ligação entre os anos de forma mais adequada. Então eu prefiro o modelo de média geométrica em função disso. Com aquele dado de 2010, eu consigo traçar esse grid aqui. O que é esse grid, pessoal? É a distância deste ponto para este ponto. Como nós estamos usando o modelo multiplicativo, é uma divisão. Então eu divido aqui essa linha verde pela linha azul. Isso vai me dar algo acima de 1. 1 ponto alguma coisa, 1.2, 1.15. Em compensação aqui embaixo vai me dar um valor abaixo de 1. Vai me dar um 0,80, 0,90. Da mesma forma com a média geométrica, pessoal. Deixa eu tentar retornar. Aqui. Vou botar esse modelo, por exemplo. Se eu fizer uma divisão deste topo, deixa eu tirar minha imagem. Se eu fizer uma divisão deste preço para essa média, eu vou ter um valor acima de 1. Se eu fizer a divisão deste preço para essa média, eu vou ter um valor abaixo de 1. Com isso, eu faço um catálogo histórico das ações. Deixa eu botar aqui. E formo esse grid. Então, tem um pouquinho mais de calma neste grid. Percebam que nós temos ainda um pouco confuso de ver quando que nós estamos acima, quando nós estamos abaixo. Eu deixei essas cores para facilitar um pouco. Essas regiões em vermelho são abaixo de 1. E essa escala é anual, pessoal. Então, nesse ano aqui de 95, por exemplo, a força predominante de baixa foi no final do ano, enquanto no início do ano teria uma força predominante de alta. Aqui nós tivemos um afastamento da média do retorno positivo. A partir daqui o ativo acabou retornando à sua média de crescimento. Lembrando que não necessariamente isto foi um topo de mercado. Isso foi o máximo afastamento que o ativo teve de retorno da sua média de retorno. É um pouquinho complicado, pessoal. Vou dar rapidamente uma passada aqui. Esse ponto aqui, por exemplo, acabou sendo um pico no preço, foi um topo de preço, mas mesmo que a média fosse ascendente, esse ponto aqui foi um ponto interessante para se deixar o ativo. O ativo acabou tendo um crescimento abaixo da sua média e a partir daí poderia ser interessante, por exemplo, fazer uma posição em um outro ativo que esteja favorável a uma entrada. Então é algo um pouquinho complicado, só um pouquinho, pessoal. Depois eu vou dar uma comentada sobre alguns ativos e suas sazonalidades. Aqui então, pessoal, eu traço uma média longa de todos esses dados. Percebam como o setor atua muito forte até abril.
Em 2010 nós tivemos um topo em março, foi um pouquinho recuado em relação à média, mas isso pode ocorrer, esses deslocamentos um mês atrás, um mês à frente é algo bastante comum. Compensação, nós tivemos fundo em outubro, isso na média histórica isso aqui é Usiminas, pessoal, da Usiminas. O setor de siderurgia basicamente trabalha dessa forma também, é um setor que nós consideramos bastante determinístico, algo que é difícil de se verificar no mercado, movimentos determinísticos, mas o setor de siderurgia costuma ser bastante determinístico. E esse ano novamente fez um fundo aqui nessa região. E agora se enquadra para uma região onde costuma ter uma força bastante acentuada, algo que nós estamos verificando no curtíssimo prazo. Também traça uma média recente. Isso aqui é uma teoria do Hoffman, um estatístico paulista, Rodolfo Hoffman. Recentemente essa movimentação foi um pouco mais além do que o comum, do que o março e abril. Trouxe uma pressão de compra um pouco acentuada até metade do ano, principalmente devido a 2009. Mas no final do ano teve uma pressão bastante vendedora na média desses 2 anos, o que seguiu-se também nesse ano de 2010. Então, pessoal, isso aqui é o extrato simples daquela divisão. Só um instantinho, pessoal. Vou uma interferência aqui. Deu. Isso aqui é um extrato simples daquela divisão, pessoal. Está um pouquinho complicado de se visualizar as modificações de força ao longo do ano. Esse ano, como temos força vendedora predominantemente nessa região, mas também temos forças de compra em alguns anos. A gente não consegue visualizar de forma clara essa modificação de ano a ano. Para isso, eu faço um ajuste que eu vou comentar um pouco adiante usando um software estatístico bastante conhecido, o X12, o ARIMA X12. Mas eu gostaria de mostrar isso aqui em relação a isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é o gráfico de retorno do setor de siderurgia. Não é bem o gráfico da Usiminas, mas aqui é o retorno mensal do setor de siderurgia. Percebam como há uma tendência mais forte de altas concentradas no início do ano, mas também nós temos na média altas fortes aqui no final do ano. O Liarak me perguntou se a média é média simples de cada mês. Essa média aqui sim, essa média aqui é uma média simples de cada mês, desses meses aqui. Esse extrato aqui é uma divisão do preço sobre a média geométrica. Aquela média centrada que exige 6 graus de liberdade. Esse extrato aqui é a divisão do preço sobre ela. E essa média aqui é uma média simples desses meses. Também pode ser tirada uma média geométrica, nada impede. Já verifiquei, já fiz alguns testes, a mudança é muito pequena. E aqui eu só vou comentar para o pessoal para que não use o retorno como fator sazonal. Explico. O retorno é muito baseado, é muito dependente da movimentação prévia. Então, se nós tivermos um mês uma intensa queda, seja lá o motivo qual for, o mês seguinte pode ser um mês de alta em função dessa queda. Então, pode ter um movimento de repique, um movimento corretivo. Então, não procurem o retorno acumulado mensal dos ativos, pois tem algumas implicações um pouco diferentes. Por exemplo, aqui nós teríamos um mês muito forte no mês de novembro, setor de siderurgia, e nós verificamos que normalmente é um mês de fundo, então ainda pode ocorrer alguma pressão de venda intensa nessa região aqui até dezembro. Mas aqui predominantemente nós temos altas acumuladas no início do ano. E o que realmente nós queremos é pegar esse movimento onde costuma ter altas acumuladas. Só que esse gráfico de retorno não nos auxilia nisso. O Bira 13 me pergunta se não há de considerar eventos esporádicos, principalmente no que se refere a problemas internacionais e institucionais.
Como retirar efeitos adversos? Também o Lharak me pergunta. Isso já é uma característica do modelo. Como eu falei antes, o modelo dá espaço para movimentações aleatórias, que são inerentes ao mercado financeiro. Porém, nós temos que ter em mente que esses dados favorecem uma tendência, favorecem uma expectativa de alta. Não vai dizer que vai ocorrer. Isso seria mais claro de se explicar isso no mercado, por exemplo, de aviação, no mercado de commodities agrícolas, que nós sabemos que entre safra costuma ter um período de alta. Que vai ocorrer, nós não sabemos. Pode ter uma safra muito excepcional no exterior que acabe derrubando os preços, mas favorece a movimentação de alta. Isso também ocorre no movimento de sazonalidade de ativos. Nós temos no histórico que nesse período costuma ser favorável à alta. Se vai ocorrer, infelizmente não dá para saber. O que eu sempre menciono para o pessoal é para que aguarde o seu setup sendo acionado. Não entre porque é favorável naquela época, não faça buy and hold simplesmente porque naquela época o dono costuma fazer. Veja, por exemplo, o caso da Petrobras. Nós vemos uma tendência de baixa ao longo do ano e a sua época favorável, ainda que tenha respeitado, que foi um fundo em outubro, demorou para reagir. Por quê? Porque a tendência era de baixa. Então, nada garante que a sua sazonalidade favorável não seja prejudicada por uma tendência, não seja prejudicada por um evento, que aí o erro aleatório acaba abraçando esse dado posteriormente. Nada impede que um ciclo não venha, um ciclo de longo prazo, 2008, nada impede que isso não acabe prejudicando. Não me lembro de nenhum ativo em 2008, em outubro de 2008, setembro de 2008, que tenha sido favorecido, que tenha tido uma alta em função da sua sazonalidade positiva. Pode ser que o ativo tenha caído menos, mas os ciclos têm uma força muito mais intensa do que a sazonalidade, até pelo seu prazo. E ainda mais em 2008, que provavelmente foi um ciclo de Juglar, que é um ciclo de 10 anos. Provavelmente, alguns ativos que tinham uma sazonalidade favorável acabaram recuando menos naquela época do que os outros ativos, que não são favoráveis. Mas isso não é uma garantia, isso não dá para confiar tanto assim. Alguns ativos que eu me lembro que foram favoráveis naquela época acabaram sendo prejudicados em função da sua liquidez baixa, por exemplo. Então a gente acaba catalogando onde é mais provável que o ativo faça um movimento interessante para nós. Eu venho fazendo alguns estudos, até mesmo no long short, de ativos interessantes para ponta de compra e ativos interessantes para ponta de venda. Mas é algo que é muito cedo ainda para a gente falar nesse tipo de posição. Eu preciso fazer trocas dentro dessas carteiras, pelo menos nos últimos 10 anos, para verificar qual foi o grau máximo de erro, qual foi o maior drawdown que eu tive. E aí depois eu poder falar com maior certeza outras operações, a não ser a de apenas monitorar para uma posição de compra. Só um instante, pessoal. Tem aqui uma pergunta se a queda de 2008 estava prevista nos ciclos. Olha, até estava, mas é fácil falar depois, né? Nós tivemos movimentação de juros, movimentação de inflação, movimentação de commodities, que dava a bolha de commodities que nós tivemos. Dava tudo a entender de que havia, para quem se interessa, eu recomendo bastante o livro do Martin Pring, que tu consegue delimitar fases, e estava bastante claro que já estava numa fase de início de processo baixista. Que era um ciclo de Juglar, aí já é mais complicado. Que era um ciclo de 10 anos e que ia iniciar o fundo, aí já é algo bastante difícil de ser monitorado. A própria zona, o ciclo de Kondratiev, pessoal, são bastante interessantes, mas a sua determinação é muito imprecisa.
O Ulisses me perguntou aqui se eu posso transportar isso em ordenadas XY. Eu vou mostrar um gráfico depois para vocês, que vai ficar mais claro o entendimento. Bom, e esse aqui, pessoal, é o extrato do Arima. Esse aqui é o que eu faço aqui. Só um instantinho. Aqui eu pego aquela movimentação antes, que é bem essa aqui, esse grid aqui, que está bastante confuso, e jogo no modelo de ajustamento exponencial. É um modelo bastante conhecido, mas é difícil de ser usado ainda. Requer ainda um pouquinho de conhecimento, é um pouco chato de ser usado, mas eu gosto de usar para ver para isolar definitivamente a componente sazonal. Isso aqui é apenas a componente sazonal. Isso aqui ainda nós temos sazonalidade mais erro aleatório. Então aqui nós temos ainda um pouco de ciclo também. 2008, por exemplo, esse fundo aqui, ó, 057, eu acho que é o mais baixo da série toda. Isso aqui ainda tem um efeito de ciclo. E eu uso esse Arima 12 para eliminar esse efeito do ciclo, eliminar o ruído e deixar apenas o fator sazonal. E aí perceba que o gráfico fica bastante claro, bastante fácil de ser visualizado. E agora sim vocês vão conseguir ter uma leitura bem mais clara. Com fundos aqui próximo ao final do ano, perceba que nós tivemos um deslocamento de fundos aqui entre outubro e novembro para novembro e dezembro nos últimos anos, que culminou nesse ano 2010 com um fundo aqui na Uzi Minas em dezembro. E topos aqui eram previstos em 2010, foi um pouquinho antes, foi em março, que é exatamente a média dessa movimentação de longo prazo. Então, como é um modelo mais determinístico, eu acabo utilizando mais a média de longo prazo do que a média recente. Eu uso a média recente apenas para ter uma ideia de como é que foram os últimos anos. Percebo que nos últimos anos a queda foi até dezembro, então isso acabou acontecendo também esse ano, mas percebo que no topo acabou respeitando aqui a média de longo prazo entre março e abril. Então aqui que nós tivemos, foi em março que nós tivemos o topo em 2010. Isso aqui é apenas a componente sazonal, então fica muito mais claro, fica muito mais fácil de ser visualizada e trabalhada. Bom, aqui por exemplo, pessoal, tá essa linha azul aqui, é a série, se não me engano, aqui, é Petrobras, isso aqui, sem tendência. Aqui eu tirei a tendência, se eu não me engano foi usando o modelo de médias. E esse em azul aqui, pessoal, é a sazonalidade. Então, isso aqui é um gráfico da Petrobras, que era para ser ascendente. Eu tirei a tendência com o uso de médias geométricas. Então, aí ficou um gráfico lateral. Aqui nós vimos claramente a presença de ciclos. Aqui um fundo em 98 e um topo em 2008. Um fundo em 2008. Esse aqui é o ciclo de Juglar, 10 anos. E aqui nós temos também alguns ciclos de Keating, mas é um pouquinho mais difícil de ser visualizado. Bom, perceba aqui, por exemplo, pessoal, que essa linha vermelha e a linha azul se coincidem em algumas épocas, em alguns movimentos. Ó. Região de topo sazonal. Região de fundo de preço, região de fundo sazonal. Topo, topo sazonal. Fundo, fundo sazonal. Topo, topo sazonal. Fundo, fundo sazonal. Topo, topo sazonal, fundo, fundo sazonal. Então, obviamente, em algumas épocas acaba, por exemplo, aqui, ó, o mercado teve uma alta um pouco mais prolongada e uma época de fundo sazonal acabou sendo uma época um pouco mais lateral, ganhando força, fazendo o topo no seu topo sazonal. A sua correção acabou atrasando um pouco, mas percebam que a movimentação de preços e a movimentação sazonal costumam atuar em conjunto. Obviamente, por exemplo, aqui, ó, pessoal, aqui éramos para ter uma região de início de força sazonal e em 2008 o ciclo acabou sendo predominante e acabou anulando essa força sazonal
com o ciclo. Algumas perguntas aqui, pessoal, deixa eu só... Qual a situação atual do ciclo do Ibov? Pergunta do Presler. É um pouquinho complicada. Nós temos... isso aqui, por exemplo, pega a Petrobras. Vamos usar como exemplo do ciclo do Ibov. Nós tivemos aqui um fundo importante em 2008, só que esse fundo costuma ser um fundo duplo, que no ciclo passado foi em 2002. Nós tivemos um repique bastante importante no mercado, chegamos próximo ao topo histórico novamente, e agora nós estamos próximo ao ano 12, onde poderia haver um double dip, um fundo novamente no ciclo de longo prazo. No ciclo de curto prazo, pessoal, é um pouquinho mais complicado de falar, os ciclos de Keating, mas eu considero que a gente está na fase 4, fase 5, de 6 fases. Para mim a gente está na fase 5, na verdade. Isso já seria o início de um processo de baixa no mercado. Mas isso aqui é um tema para uma outra aula, pessoal. Vou passar rapidamente aqui. Vamos falar um pouco sobre o X12. É um modelo que foi criado pelo US Census, o censo americano, é usado pelo Banco Central canadense, usado por alguns bancos centrais para fazer esses ajustes sazonalmente. Vocês podem ver, por exemplo, algumas matérias, pega alguma matéria de IBGE, pega alguma matéria de demanda, e vocês vão ver lá dados sazonalmente ajustados, dados dessazonalizados. Então é feito esse processo para retirar a sazonalidade daqueles dados e ter o valor real. Eu faço o contrário. Eu pego os dados e capturo o fator de correção. Eu pego apenas os dados sazonais. Então eu não quero, por exemplo, ver a curva da Petrobras sem a sazonalidade. Eu quero ver a sazonalidade que aquela curva da Petrobras tem. Então eu faço o processo inverso, que é exatamente... Vamos voltar ali. Que é exatamente... Opa, aquilo ali mesmo. Exatamente isso aqui. Isso aqui é apenas o fator que, se eu pegar o preço e dividir por esse fator, eu vou ter o dado dessazonalizado, o dado ajustado. Isso aqui é o fator de divisão. Então isso aqui é a sazonalidade. Eu isolo esse extrato. Galera, quem me pergunta se eu posso comentar ativos em ciclo de alta e sazonalidade de compra no início do ano. Posso comentar sim, vou dar um rápido comentário depois. Bom, dá uma sequência aqui, pessoal. Bom, voltando aqui. Então eu uso esse software para que eu consiga isolar essa componente sazonal, esse fator, e isolando eu consigo ter uma visão mais clara desse movimento sazonal. É um processo um pouquinho chato, mas eu vou tentar explicar de forma rápida. O mais importante dele é que tem alguns testes para que a gente avalie como é a sazonalidade de cada ativo ou de cada setor. Então tem 3 testes principais, que é o teste de sazonalidade estável. Só um instantinho, pessoal. Esse teste é um teste, para quem conhece, um teste ANOVA. E ele testa o grau de sazonalidade estável na fase, ou seja, o quanto é determinístico aquele movimento. O quanto faz fundo em outubro, faz fundo em novembro, o quanto que essa movimentação fica estática durante o tempo, durante os anos. Fundo sempre em outubro, novembro, ou se tem um caráter um pouco mais móvel, acaba se movimentando para setembro, ao longo dos anos, depois vem para agosto. Tem setores que fazem isso, pessoal, não é todo setor que é interessante para operar essa sazonalidade, infelizmente, mas tem setor bastante migratório, e achar o motivo disso é algo complicado. Pode ser inclusive uma posição financeira, troca de outros setores, então não tem como a gente saber. Depois nós temos um teste de sazonalidade móvel. É uma nova bivariada, para quem conhece. Isso avalia a amplitude sazonal. É esse movimento aqui, pessoal. Vai ficar bem claro agora para vocês.
esse movimento aqui. Ó. Percebam como a amplitude desse movimento se reduziu ao longo do tempo. Então, por exemplo, a Petrobras não passaria num teste de amplitude sazonal. A amplitude é muito elevada, a variação é bastante elevada. Então, a Petrobras teria uma sazonalidade móvel e acaba que todo o mercado praticamente tem essa mobilidade na amplitude, em função desses dados mais antigos terem uma volatilidade maior do que os dados atuais. Então, essa amplitude é presente praticamente em todos os ativos e acaba atrapalhando um pouco a nossa análise, pois todos têm esse componente móvel, não na fase, mas em si na sua amplitude. Depois tem um teste não paramétrico, eu não vou comentar muito dele, é um teste KS, um teste um pouquinho chato, mas também reforça esse primeiro teste aqui de estabilidade na fase, estabilidade no mês. Se naquele mês fez fundo, no ano seguinte também fez. Então esse teste aqui é bastante importante para a gente. Então esses dois, né, testam na fase, para depois a gente fazer um apanhado de ativos ou de setores e avaliar quais que nós podemos esperar um fundo naquele mês, no ano seguinte, e quais que a gente tem que avaliar como é que está vindo a pressão nos últimos anos, a pressão de venda ou a pressão de compra, e tentar inclusive nos antecipar a ele um mês antes, a gente já fica um pouco atento para uma região de fundo, uma região de topo, do que no ano passado. E depois aqui tem uma combinação dos testes, que faz uma combinação entre os três e considera se essa sazonalidade é visível. Em função desse teste do meio aqui, pessoal, o sistema acaba detectando que a maioria não são visíveis. Eu discordo um pouco, pois essa variação aqui já é esperada e o grau de significância do teste é bastante elevado. Então, no mercado financeiro, a gente tem que dar um pouquinho mais de margem de erro, principalmente em função desse teste aqui que não nos prejudica em nada. Nós já sabemos que a amplitude de lá para cá reduziu, e isso não nos prejudica em nada atualmente. Bom, vou fazer umas observações finais e depois eu vou passar para alguns gráficos para demonstrar como é que eu faço essas análises. Sazonalidade favorável não significa retornos elevados. Avalie a tendência. É o caso, por exemplo, da Petrobras. Petrobras eu fiquei atento desde agosto. Na ocasião teve uma matéria, fiz uma matéria para um jornal e eu destaquei alguns ativos de agosto para cá. Alguns até foram bastante interessantes, Vivo 4, Pão de Açúcar, Telemar. A Telemar até não foi tanto, a Eletrobras teve uma alta bem interessante durante o período. Então quem quiser também depois me peça que eu possa enviar essa matéria. A Petrobras eu estava interessado entre agosto e outubro. E deixei bem claro na época que o setor de siderurgia era um setor que eu ia ficar longe até o final do ano. Conforme a gente mostrou ali, ela faz fundo no final do ano e os dados mais recentes indicavam que essa pressão poderia vir até dezembro. Então era um setor que eu ficaria longe e só faria as entradas em dezembro ou em janeiro. Então avalie tendência, pessoal. Pode ser tendência secundária, terciária, a forma como vocês costumam avaliar a tendência, pois ela é majoritária. Tendência negativa, a sazonalidade favorável pode gerar no máximo um repique e isso já ser o suficiente para que o sistema detecte aquela sazonalidade ocorrida e isso não nos gere um retorno interessante. Topos de fundos sazonais não significam topos de fundos em preço no ativo. Só um instantinho, pessoal. Uma pergunta aqui do Wagner Buongiorno. Quem disponibiliza esses testes de sazonalidade? Não entendi bem a pergunta, mas eu faço esses testes com o X12 Arima, que é o software, e monto esses grids ao longo do tempo. É um trabalho que eu faço e acabo disponibilizando algum ativo ou outro para o pessoal do fórum.
mas ainda estou catalogando direito, estou vendo principalmente quais são determinísticos, quais são móveis, para não correr naquele erro de esperar um fundo para abril e esse setor for um pouco mais móvel e fazer um fundo em fevereiro ou em março. Então, o principal de tudo não é nem avaliar quando o ativo fez o fundo, mas se esses fundos estão se deslocando, estão se mudando ao longo do tempo. Então isso para mim também é fundamental. E isso acaba exigindo um pouquinho mais de trabalho. Bom, vou terminar aqui as observações finais, depois vamos passar para alguns gráficos. Nós temos uma promoção ainda hoje. Então vamos terminar aqui essa parte teórica. Topos e fundos sazonais não significam topos e fundos em preço no ativo. Isso é importante, pessoal. Conforme havia mencionado antes, um topo sazonal indica o máximo de crescimento, máximo de afastamento em relação ao crescimento médio do ativo. Em linhas gerais, digamos que se eu fizesse um buy and hold no setor de siderurgia, por exemplo, vocês iam me perguntar, eu quero comprar siderurgia durante um ano. Eu pessoalmente diria que não. Eu não ficaria posicionado durante um ano em siderurgia. Eu ficaria posicionado de outubro ou de novembro até abril, que é o período em que ela faz um movimento mais intenso de alta. E nesse período, a minha expectativa é que o retorno durante esse período seja maior que o retorno anual. E além disso, o retorno nesse período, a minha expectativa é que o retorno por dia, o retorno por candle, por barra, seja maior. Passado essa fase, eu procuro ativos que tenham uma tendência de alta mais para o final do ano, mais para o meio do ano. Setor de construção, por exemplo, tem altas até setembro, agosto, setembro. Então eu procuro sair de um setor de siderurgia e fico interessado no setor de construção. Assim eu faço, assim eu faria no caso no buy and hold. No caso de um trader, que é a função da maioria de quem acompanha, eu fico atento a uma posição de compra em siderurgia no final do ano, gerou meu setup, então eu vou lá e entro. Abril, eu fico atento a topos. Fez um movimento que indica topo, eu saio do ativo. A partir daí eu troco para um outro setor. Por exemplo, o setor aéreo faz fundos em março e um fundo importante em maio também. Então eu fico atento no setor aéreo para uma movimentação de alta no meio do ano, no setor de construção também. Final do ano, a Vale do Rio Doce tem ganhado bastante força nos anos mais recentes. Então assim eu fico migrando de ativos, assim eu fico migrando de setores, mas sempre com o acionamento de algum setup, sempre com um stop definido, pois isso não é a garantia de retorno. Bom, vamos finalizar aqui rapidamente. Tendências e ciclos são majoritários, pessoal, na força e na definição de movimento. Não adianta nada eu ter uma sazonalidade favorável em outubro de 2008. Quem estava em qualquer posição provavelmente teve um movimento de baixa mais intenso e acabou anulando esse movimento sazonal, que o ciclo tem uma força muito maior do que a sazonalidade. E a tendência também, avalie a tendência antes de qualquer tomada de decisão. A sazonalidade visa identificar padrões cíclicos dentro da movimentação anual. O que a gente falou é um padrão de um ano. A movimentação passada não garante a movimentação futura. Isso é algo de praxe no mercado financeiro. O mercado tem a sua componente aleatória. Pode ocorrer qualquer eventualidade numa empresa e acabar anulando esse padrão sazonal. O interessante desse padrão é que aumente a nossa probabilidade de retorno. Use em conjunto com outras ferramentas. Aguarde o seu sinal. Aguarde o seu setup sendo acionado. Aguarde a sua forma normal de operar. Um cruzamento de médias, um rompimento, um pivô de alta. Aguarde o seu sinal o seu sinal pessoal de entrada. Apenas utilize isso para identificar quais setores são interessantes de se tomar uma posição. Bom, pessoal, só um instantinho. Aqui o Carvalho 5 me faz uma pergunta.
Como você utiliza esses estudos em suas operações, visto que o setup é que manda? Vai te intuir com relação ao manejo de risco mais cheio? Pode sim, Carvalho. A gente pode, por exemplo, fazer um manejo de risco mais apertado quando, por exemplo, eu fiz uma operação de Usiminas recentemente na ponta de venda, acabei estopando esse setup. Deveria ter entrado na venda? Isso é algo bastante pessoal, era um padrão de mastro bandeira que me valia o risco. Eu apostei, porém o meu manejo de risco foi bastante apertado em função da sua sazonalidade ser desfavorável. Então eu imaginei que aquela região era uma região importante de fundo, então eu acabei fazendo um manejo um pouco mais apertado, um risco um pouco mais controlado, visto que poderia estar errado, acabou que o mercado confirmou o meu erro e o mercado fez um fundo realmente nessa época. Cristão me pergunta se o mercado hoje está em tendência de alta. Cristão, avalie conforme o seu modelo de tendência, tem ativos em tendência de baixa, em tendência de alta, independe. No longo prazo, esse modelo sugere uma tendência de alta. É uma característica dos modelos do mercado capitalista de ter uma tendência de alta de longo prazo, e as bolsas costumam ter esse movimento de alta de longo prazo. No curto prazo, vai de cada ativo, é interessante tu avaliar de forma independente. Pessoal, eu vou fazer aqui uma promoção e lá, encerrando essa promoção eu passo aqui para análise de alguns ativos. Temos uma promoção aqui especial para quem é iniciante, daremos 50% de desconto num curso de introdução. Só um instantinho. Esse curso, pessoal, é o curso em São Paulo, é um curso online. Quem vai ministrar ele é o meu grande amigo Caio Chatara, que me ajuda bastante também com esses modelos, nosso estatístico e instrutor da Leandro Stormer. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. O curso será o curso de Mercado de Ações, Introdução à Análise Técnica, um curso online. Então, para quem enviar um e-mail aqui, deixa eu anotar o e-mail. Para quem enviar um e-mail para auditório@leandrostormer.com.br Tem uma perguntinha, pessoal, não é só me enviar um e-mail, não. Eu quero saber, em 5 minutos, quem descobre quanto tempo tem o DVD Ciclos de Mercado. DVD Ciclos de Mercado do Lauro Vilares. Eu quero saber qual o tempo de duração desse DVD. Tem lá escrito no nosso site. O primeiro que enviar um e-mail aqui para auditório@leandrostormer.com.br com esse dado vai ter 50% de desconto no curso Mercado de Ações. Então, pessoal, 5 minutinhos aí para vocês descobrirem e enviar um e-mail para ter 50% de desconto neste curso online com meu amigo Caio Chatara sobre mercado de ações. Então, enquanto isso, pessoal, vamos aqui passar para alguns ativos. Esses gráficos aqui que nós vamos passar é um pouquinho complicado de se visualizar, mas foi a forma mais interessante que eu visualizei para mostrar para vocês. Nessa barra aqui, cada gráfico desse aqui é um ativo. Nós temos esse primeiro aqui, eu vou acompanhar de perto. Este primeiro aqui é o Ibovespa. Nós temos novamente um topo na região de abril e um fundo na região de outubro.
percebam que esses gráficos aqui são do modelo determinístico. Esses gráficos são dos modelos das médias históricas. Então percebam aqui que no histórico do Ibovespa, no longo prazo, nós temos topos em abril e fundos em outubro. Isso é o padrão clássico do Ibovespa. O Ibovespa tem tido uma pressão de venda no curto prazo um pouco diferente dessa movimentação. Ele está sendo um pouco menos determinístico. O Ibovespa não tem um critério determinístico muito interessante, tem um critério mais móvel, um pouco mais errático nessa movimentação. Até vou abrir aqui uma planilha auxiliar, que eu já tinha preparado aqui o nosso Ibovespa. Esse aqui é o extrato do Ibovespa. 2010 aqui, por enquanto, não são dados de agora, são dados projetados aqui em 2010. Pessoal, nós temos ainda 5 minutinhos para quem quiser enviarem um e-mail para auditório@leandrostormer.com.br. Nós já temos um ganhador aqui, pessoal. O nome dele é Caio. Deixa eu pegar o e-mail dele aqui. Bom, o nome do ganhador é Caio. Xará lá do nosso instrutor Caio Chatara. E foi presenteado aqui, nós vamos enviar um e-mail com 50% de desconto no curso web do nosso amigo Caio Chatara sobre o mercado de ações. E aqui o pessoal da produção acaba de me mandar que o restante que enviaram e-mail, que participou do auditório, tem 10% de desconto nesse mesmo curso. O primeiro teve 50% e o restante tem 10% de desconto. Lembrando, tem que enviar o e-mail para conseguir. Bom, pessoal, então em Ibovespa aqui percebam que nós, nos últimos anos, iniciamos uma pressão de venda mais intensa no início do ano e depois aceleramos até o topo de março, abril, aqui abril e maio. Após isso, nós temos normalmente o nosso topo de mercado, é o topo sazonal do nosso mercado, e o mercado vem corrigindo, vem desacelerando a sua alta, fazendo um fundo importante aqui no início do ano. Nesse ano nós tivemos uma pressão de venda importante aqui em maio. Acaba que essa movimentação aqui que perdurou até 2006, 2007 está retornando um pouco. Não temos mais uma pressão de venda tão intensa em outubro, mas por enquanto aqui a pressão fica bastante forte no início do ano. Isso até me fez estar um pouco pessimista no início desse ano, após a segunda quinzena de janeiro especialmente, que é onde vem surgindo uma pressão de venda um pouco mais intensa até o final de fevereiro, que vem acontecendo nos últimos anos. Enquanto nossos topos continuam ainda na região de abril, que é o movimento aqui histórico do Ibovespa. Bom, pessoal, então rapidamente aqui a CSNA, por exemplo, é aquela linha verde clara lá no fundo. Tem um topo bastante forte lá no início do ano, abril, maio, e após isso costuma corrigir até a região de outubro. Esse setor é bastante determinístico, então esse ano acabou fazendo a mesma movimentação de fundo próximo ao final do ano. E agora a nossa expectativa aqui é de uma aceleração da sua movimentação de alta até abril e maio. Ainda tem alguma pressão que possa ocorrer em janeiro e fevereiro de baixa, caso essa pressão no Ibovespa retome baixa nos meses iniciais. Mas é um ativo interessante para uma posição, para a gente pensar em algum trade de compra até a região de abril e maio. Ao lado dela, a Usiminas, também conforme o setor. A Usiminas acaba demorando um pouquinho mais no seu recuo que a CSN, e segue também ainda
fundos, ela tinha um fundo aqui histórico na região de setembro, outubro, mas costuma vir mais pesado até dezembro. Esse ano aqui o fundo acabou sendo em dezembro mesmo, o que foi evidenciado pelos dados mais recentes, lembrando que esse é o dado médio. Petrobras costuma fazer fundos no histórico também por volta de outubro e novembro. Esse ano fez um fundo em outubro e a partir daí costuma acelerar sua movimentação até março e abril. Essa verde é a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce tem um componente mais altista próximo ao final do ano. Em setembro, essa movimentação tem ganhado bastante força, bastante pressão de compra. Esse ano foi bem forte a Vale do Rio Doce. Perceba que o topo dela, nós estamos em janeiro, ainda estamos em região de topo, mas em setembro esse ano, em 2010, o seu crescimento, a sua valorização foi superior à média. Quem quiser dar uma olhada no gráfico depois, perceba que em setembro nós tivemos um movimento bastante forte de alta na Vale do Rio Doce. É um ativo interessante até janeiro e a partir daí tem entrado uma pressão de venda que pode ser até mesmo uma troca entre ela e o setor de siderurgia ou o setor petrolífero. Então nós estamos numa região um pouco sobrecomprada na Vale, então atenção para compras em Vale do Rio Doce. Manejo de risco, talvez um risco um pouco mais apertado na Vale do Rio Doce. Souza Cruz é um gráfico que eu não gosto muito, ele é muito oscilante durante o ano, o mesmo vale para o setor bancário. Eu prefiro usar não o histórico médio, mas sim o histórico recente, pois o setor bancário é o que tem componente determinística dos setores a menor. Então, avaliem os dados mais recentes do setor de bancos, tem feito fundos normalmente em junho, recentemente. Então, eu não gosto de usar os dados históricos do banco. O setor elétrico faz uma movimentação mais acentuada de alta. Deixa eu pegar o setor elétrico aqui. Nós temos o setor elétrico, essa linha aqui cinza, com fundos em novembro e altas até o final do ano. Isso aqui me deu um call de compra, por exemplo, na Elet. A Elet é essa laranjinha aqui. Até essa região a Elet não tinha andado e acabou fazendo um movimento mais amplo próximo ao final do ano passado. Fez um movimento aqui de uns 15%. Aqui depois o setor bancário. O setor bancário costumava ter, na média, uma pressão de compra mais no final do ano. Só que nos dados mais recentes isso não se caracteriza. Eu só tenho aqui, infelizmente, os dados médios. E aqui em azul, Ibovespa, para uma simples comparação, percebam que a maioria do mercado se comporta conforme o Ibovespa na média histórica. Agora nós temos aqui alguns ativos mais curiosos. Essa linha azul aqui, pessoal, é a Rossi. Percebam como faz topo na região entre agosto e setembro, principalmente setembro, e esse ano acabou fazendo um topo importante também próximo a essa região. E com isso teve uma queda bastante intensa no setor de construção. Por esse estudo, pessoal, a queda continuaria ainda até, seria um pouco mais suave, mas o fundo seria mais para fevereiro no setor de construção, que ainda não teria feito. Mas pela proximidade já valeria a pena alguma olhada, algum setup pode estar sendo acionado. Depois nós temos a Vivo 4, essa movimentação, cadê? Deixa eu achar o Vivo 4, essa movimentação aqui mesmo. O Vivo 4 fez um fundo interessante aqui por volta de setembro e outubro, quem não se lembra vale a pena dar uma olhada lá no gráfico. Faz um movimento muito forte no final do ano, acabou fazendo realmente, e teria um topo aqui para a região de fevereiro, então um pouco de atenção para quem for fazer compras em Vivo 4, pois por esse estudo pode ser uma região de topo. Essa linha verde aqui, pessoal, deixa eu avaliar mesmo, está um pouquinho confuso. A linha cinza aqui é a Ambev 4. A Ambev 4 também não tem uma oscilação muito grande. É um ativo que costuma
ser um pouco mais lateral durante o ano, não tem oscilações sazonais. Essa linha roxa aqui é a PECAR 5. Percebam como faz um fundo bastante interessante em setembro. Eu acabei dando um call por esse estudo em PECAR 5 e a movimentação até o final do ano foi bastante interessante. A partir daí fica um pouco complicado e ela demonstra essa pressão agora mais próxima à virada do ano. Essa linha verde aqui nós temos a LAME 4. LAME 4 também é um ativo que eu prefiro usar dados mais recentes, ela tem uma característica mais móvel. Só um instantinho, pessoal. E aqui nós temos a Telemar também, faz uma movimentação mais interessante no final do ano. Essa movimentação acabou me frustrando um pouco. Eu fiz uma operação de compra aqui por volta de setembro. Setembro não, foi um pouquinho depois. Se eu não me engano, eu usei o dado móvel dela e ela ainda não reagiu conforme eu esperava. Então é isso, pessoal. É um estudo bastante interessante, mas um pouquinho complicado de ser explicado em tão pouco tempo. Atualmente eu estou dividindo essa movimentação em alguns setores e não em ativos, para fazer um trabalho um pouco mais interessante, mais claro, e pretendo com o tempo disponibilizar isso para o pessoal, mas ainda estou avaliando quais setores têm características mais móveis, quais mais determinísticas, para avaliar a melhor forma de conduzir uma operação dentro deles. Gostaria de agradecer a presença de todos, ter ficado aí até 20 para as 11 com a gente. É um prazer imenso falar um pouco desse estudo, eu poderia ficar horas falando sobre ele. Quem tiver mais interesse, me mande e-mail para guilherme@lenostorre.com.br. Faça perguntas no fórum, que eu fico à disposição para comentar. Gostaria de agradecer a presença então de todo mundo, desejar uma excelente noite e até a próxima. Um grande abraço.